Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos já no dia 12 de maio de 2016, dia que nós caçamos Dilma Rousseff. Esse vai ser um videozinho um pouquinho mais longo, vai contar um pouquinho mais das coisas, o cenário, tudo que vai acontecer, vai deixar de acontecer, explicar um pouco a situação para as pessoas. Então, Dilma Rousseff foi cassada com 55 votos a 22 no Senado Federal. Para que aconteça a cassação em definitivo dela, ela já teria votos necessários. Todo mundo, até muita gente pensou assim, se ela tiver a votação superada, aquela dos dois terços, ela já pode ser cassada em definitivo. Não, existe um trâmite, e agora que vão verificar a questão do crime realmente, agora que vão investigar ela, os crimes, todas as situações. Até então era questão do mérito, se valia ou não, se passou pelas duas casas, nas duas comissões e nos dois plenários, agora que vai ser investigada Dilma Rousseff, porque por lei, o presidente da República não pode ser investigado. Então ela tem que ser cassada, afastada do seu cargo, para que possa ser investigada. E aí tem esses 180 dias exatamente para isso acontecer. Então foi esse o processo que foi feito até agora. Tudo isso só para isso? Sim, tudo isso só para isso. E é um problema, nós temos realmente que rever o nosso conceito de democracia e eu era presidencialista até o último fio de cabelo, só que realmente a situação está insustentável no nosso país. Nós não tínhamos ainda, eu tinha já alertado, Collor renunciou, ele mesmo falou isso no plenário ontem à noite. Ele disse assim, eu renunciei, não fui cassado. E é verdade, é verdade. Ele não foi o primeiro impeachmentado do Brasil realmente. Isso é impeachment, isso que nós estamos fazendo agora é impeachment. E na verdade, se tu considerar que o afastamento em si, né, depois, eles inclusive comentou, olha, eu passei todos os processos lá no Supremo Tribunal Federal, venci todos eles, não tinha crime nenhum, ainda assim fiquei 8 anos inelegível. Isso é fato, isso tudo é fato, né? O Brasil teve 2 presidentes cassados, dos 4 depois da Carta Constitucional de 1978. 50%. Gente, não é pouca coisa, tá? Digamos que a gente realmente ainda não aprendeu a dar valor ao voto. A gente não aprendeu, tá? E esse processo é um processo gradativo. Eu acho que para o Brasil é meio complicado essa questão da gente fazer uma votação direta e essa votação, porque funcionava no sistema militar com 2 partidos só, e uma votação indireta. Durante aquele período o país teve estabilidade, tá? Então é uma situação, não importa se eram militares ou não, eles saíam do poder, eles eram alternados de poder. Havia alternância de poder no período militar. Não os generais, eles eram escolhidos, né, pelo plenário. Então havia democracia, eram eleitos os deputados federais e senadores, e eles votavam quem seria o presidente da República. É um sistema mais ou menos misto, um parlamentarismo misto, mais ou menos nesse sentido. Só que não era, o chefe de governo também era chefe de Estado. Então, o que a gente está tentando ver agora na possibilidade de uma reforma política? A possibilidade que o chefe de governo e o chefe de Estado sejam separados, para que não haja poder absoluto. Tem o fato também de que a possibilidade do parlamento agir errado de alguma maneira e também cair todo o parlamento. Mas é para novas eleições, não para prejudicar o parlamento ou o legislativo em si, né? Que é o que a gente também agora estava questionando se haveria a possibilidade de fazer isso ou não.
Então o parlamentarismo ele tem recursos que podem satisfazer mais ao povo brasileiro. Não há necessidade de um desgaste tamanho econômico e social como está acontecendo agora com o nosso sistema parlamentarista. Poderia voltar à monarquia, muita gente é defensor da monarquia, eu não sou 100% defensor da monarquia, mas também não sou 100% apático a essa situação. Vai depender de uma série de outros valores. Eu não sei exatamente como seria que funcionaria esse processo e tudo, mas eu acredito que talvez a gente mereça uma revisão de todo o nosso conceito. Eu sei que a gente já votou isso, eu sei que a gente já concordou com essa situação e que o povo brasileiro já tomou sua decisão. Apesar disso, diante dos fatos, diante da realidade, talvez seja interessante a gente repensar isso tudo de novo. Não estou dizendo que é o que a gente vai fazer, mas o parlamentarismo parece que vai ser votado de novo, vai ser colocado em xeque novamente. E aí talvez haja um referendo, né? Talvez haja uma situação de dizer assim, olha, vamos colocar isso provisoriamente para ver. Não é um golpe parlamentarista, é uma tentativa parlamentarista, que podem chamar de golpe de novo, né? Para testar, para ver se funciona o sistema. Porque diante do quadro que está bem complicado, a reforma política necessita de algumas adaptações. O Brasil precisa de algumas adaptações. Do jeito que está é que não dá mais para ficar. 50% dos nossos presidentes serem cassados, isso não tem lógica, não tem país no mundo que tenha acontecido isso. Tá, eu sempre digo, olha, nós estamos na nossa idade média eleitoral. E é verdade, porque a gente recém está aprendendo a dar valor ao voto, a ter consciência, a ser cidadão. A gente não tem professores que ensinem cidadania, ética, moral nas escolas. Os governos que estão ascendendo ao poder, inclusive, cortam essas disciplinas, essas matérias. E aí como é que a gente vai aprender? Os militares cortaram as filosofias, as discussões de filosofia e ideologia dentro das salas de aula. Não podia se discutir comunismo, socialismo, era coisa errada. E aí depois que chegaram os democratas no poder, o que eles fizeram? Eles tiraram o SPB, Educação Moral e Cívica e Estudo dos Problemas Brasileiros, que eram cadeiras que eram criadas pelo período monárquico, e que o PT, através do Raul Ponte, deputado federal Raul Ponte, pegou e tirou essas disciplinas. A campanha de 2014, Dilma Rousseff dizia que ia extinguir as disciplinas de Sociologia e Filosofia do currículo escolar porque era demais. Então, na verdade, a gente não tem condições de aprender a saber das coisas se acontecer dessa maneira. Como é que o povo vai saber o que tem de direito, de dever, se não aprender isso dentro da sala de aula, se não aprender isso na escola? A gente tem desde pequeno ser treinado não para ser doutrinado, não uma doutrina, mas para entender os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações. A gente tem obrigação como cidadão, não só direitos. Então tudo isso é uma questão que está sendo muito questionada agora, está sendo muito levantada agora, e essa reforma política ela é necessária. Algumas coisas podem não ser exatamente do jeito que a gente queria, mas é necessário que a gente repense o nosso país. Nosso país precisa ser repensado e o povo brasileiro precisa colaborar com essas mudanças. Então o que vai acontecer agora? Temer é o cara bonzinho, um cara legal, o cara perfeito, isso aquilo? Não, ele pode até ser cassado. Ele pode, porque ele está na chapa junto com a Dilma Rousseff, ele foi eleito junto com ela. E está sendo discutido isso no Supremo Tribunal Federal, se ele vai ser cassado ou não. Então ainda pode acontecer dele cair também. Quem vai agora julgar a situação de Dilma Rousseff não é mais o Renan Calheiros. Ele pela Constituição, ele é também afastado da função de presidente do Senado provisoriamente para essa situação. E aí o que acontece? Mas não que ele tenha sido cassado ou afastado criminalmente ou por alguma das 9 denúncias que ele tem também, que está acontecendo isso também. Porque pela legislação, quem vai julgar a presidência da República é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então o que acontece? Ele vai agora para lá,
presidente, né, do STF, e vai fazer o julgamento das questões que possam estar em dúvida. Então vai ser realmente um julgamento que vai acontecer dos méritos das questões, da legalidade das questões. Ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, vai fazer essa avaliação. Então vai ficar muito mais, vai dar mais celeridade, vai dar mais consciência nesse sentido. A Dilma Rousseff tem pelo menos 2 semanas para apresentar a defesa dela, e ela vai usar cada minuto, cada segundo para esperar para fazer essa apresentação de defesa. Por que ela vai fazer isso? Porque ela leva com a barriga, ela ganha tempo com isso. E nesse meio tempo ela ganhou ontem uma situação que foi extremamente interessante para ela. Ela ganhou avião, ela ganhou o direito de poder gastar o dinheiro público, permanecer ganhando salário, montar staff, viajar nacional e internacionalmente, ganhar todas as despesas delas pagas, casa, tudo tranquilo, como se ela ainda fosse presidente da República. Qual é o problema disso? O problema é, por exemplo, se ela coloca o Lula dentro de um avião, vai para fora do Brasil e fala mal do Brasil, dizendo que o Brasil está dando golpe nela. E ela vai fazer isso. O problema é ela viajar pelo país inteiro fazendo campanha contra o Michel Temer e contra o governo, com dinheiro público. E ela vai fazer isso. O problema é ela incitar a violência com os discursos dela, dizendo que ela sofreu golpe. E ela vai fazer isso. Tudo isso ela vai fazer com dinheiro público, pago por você, pago por mim. Então a gente realmente está fazendo papel de palhaço, porque no momento que ela tem todos esses direitos, todas essas regalias, inclusive ela podendo fugir do Brasil e levar Lula junto, e todos aqueles criminosos que a gente está sabendo que estão sendo investigados pela Operação Lava Jato, ela pode botar todo mundo dentro de um avião e mandar eles junto com ela para onde ela quiser, para qualquer paraíso, para qualquer lugar do mundo. Cuba, Rússia, China, os amigos do BRICS, a África do Sul, ela pode ir para qualquer um desses países, para Venezuela, para Bolívia, e ficar falando mal do Brasil, inclusive incitar a violência fora do Brasil. Isso para ela não é problema, porque ela é heroína do povo brasileiro, ela é a guerrilheira, ela é a santa. Para o pessoal dela, ela é. Para 10% do povo brasileiro, ela é. Aqueles que estavam lutando nas ruas no dia 19, quebrando coisas, mandando as cidades fecharem nos dias anteriores, fechando estradas. Tudo isso ela vai continuar fazendo, só que agora ela vai fazer em loco. Ela vai ir direto fazendo isso e ainda paga com dinheiro público, seu dinheiro. Isso parece brincadeira, parece piada, mas não é. É o que acontece real, é o que vai acontecer de fato. E então é uma vitória que a gente fez, a gente tirou Dilma Rousseff do poder, tiramos. Ela vai ser cassada em definitivo pelo número de votos que nós temos, 55, precisava de 2/3. 2/3, 1/3 é 27 senadores. Multiplica por 2, vai dar 54. Então, 54 senadores seria o suficiente. Nós tivemos 55, tem um de sobra, né? Mesmo com 81 senadores. Então daria tranquilo para a gente caçar ela. Permanecendo esses 54 senadores, 55 senadores, nós caçamos Dilma Rousseff em definitivo. O problema agora tem um trâmite natural, um trâmite legal, e tem que justificar essa questão. Podem aparecer novos crimes agora nesse sentido, podem ser colocados novos crimes e fazer uma CPI, uma investigação maior para apurar novos crimes. Sim, e ela cometeu todos os crimes de responsabilidade, não só aqueles 2 que ela tinha sido comentado. Esses 2 serviram para chegar até esse momento, para abrir esse processo. Então agora pode ser colocado todos os crimes dela no ventilador. Tudo pode acontecer. Eu recomendo que investigue, inclusive, a relação do PCdoB e do PDT junto a esse processo, na Operação Lava Jato, inclusive. Porque esses 2 partidos têm muito a dever, senão não estariam apoiando ela tão cegamente dessa maneira. Existe muita situação. Tá? Olha só, prestem atenção. O PDT no Brasil tem 3 senadores, só 3 senadores. 2 votaram contra o próprio partido e contra Dilma Rousseff, e votaram a favor do povo brasileiro. Tá? Eles vão ser
o Lupe, Carlos Lupe, o presidente do PDT, vai pedir o afastamento deles do partido. Como se isso fosse tirar o mandato deles. Não tira. A intenção dele é tentar tirar o mandato, mas não vai tirar, porque deputado federal tira mandato. Agora, senador não, porque é majoritário. E ele vai tentar agir mesmo assim contra esses senadores. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai perder tempo de TV, vai perder espaço, vai perder poder, o partido vai enfraquecer. É o exterminador do PDT, é o próprio presidente. Tá? A troco de que, um cara faz isso? Para que ele faz uma coisa dessa? Qual é a vantagem que ele leva em fazer isso, sendo que a presidente não está mais lá e provavelmente não mais vai voltar? O que ele tem tanto medo, tanto a perder com esse negócio? Tem que investigar Carlos Lupe, sim. Tem que investigar o PDT, sim. O PDT nacional, as diretorias regionais, elas têm que ser investigadas. Alguma coisa de errado tem nessa história toda. O PCdoB também. Por que ele faz isso? Só por coerência ideológica? Só por situação ideológica? Então tem que ser investigado. Tudo bem, eles podem não ter de repente entrado na mesma linha de doações de campanha ou alguma coisa nesse sentido, mas o aparelhamento ideológico desses partidos, existe algum motivo, alguma coisa para acontecer nesse processo todo. Então essa manipulação de um partido sobre outros, essa ingerência de um partido sobre outros, isso no mínimo tem cheiro, tem cheiro de propina, tá? Então tem alguma coisa aí, um aparelhamento ideológico feito por propina. Então tem que ser investigado, sim. Aí o que acontece? Nós tem situações piores ainda a serem relatadas, sim. Eu posso estar falando um dos meus últimos vídeos, talvez vocês não vejam mais, não o meu canal, não simplesmente o meu canal. Eles vão cortar na base, eles vão cortar a internet vai ser censurada. Por quê? Porque Dilma acabou de sancionar. Na quarta-feira tinha... saiu no dia anterior, saiu da CPI dos cybercrimes na internet a situação de um novo projeto de lei, olha só a velocidade da coisa. Encerraram uma CPI de cybercrimes, passaram pela Câmara, foi votado e já foi sancionado pela presidente Dilma. Antes dela sair, enquanto ela estava sendo caçada, ela estava com a canetinha assinando leis para prejudicar o povo brasileiro. E uma delas foi essa, que ela criou censura. Hoje qualquer juiz do Brasil, repito, sabe aquela história do WhatsApp? Pois é. Só que aquele juiz fez sem ter lastro para fazer isso. E agora ele vai ter, aquele mesmo juiz ou qualquer outro juiz, vão ter lastro para poder fazer a cassação de qualquer site do planeta que esteja no Brasil. Eles não vão poder ter espaço dentro do território nacional, do cyberespaço nacional brasileiro. Essa situação parece esdrúxula, parece mentira, porque nós tivemos agora uma legislação que protege a gente exatamente dessa questão. E o que ela fez? Ela passou por cima dessa legislação, ela refez isso sem o apoio da população. Enquanto a população caçava ela fez simplesmente o quê? Não, eu vou me vingar de vocês, eu vou acabar com a internet, eu vou destruir a internet, eu vou acabar com a internet no Brasil, eu vou censurar a internet no Brasil. Se eu voltar para o poder, vocês vão ver o que é bom para todos. Por quê? Porque ela criou leis, inclusive, que possibilita que qualquer pessoa que falar mal de um prefeito, um governador, um presidente da república, possa, inclusive, ser preso. Ser preso, tá lá, tá escrito, tá? Na nova lei essa que saiu e que foi aprovada e sancionada por ela. Isso é censura, isso é ditadura, isso aí é terrorismo, essa mulher é criminosa, isso aí tem que ser revogado pelo Michel Temer. Na verdade, o que eu estou sugerindo para o Michel Temer, para ele avançar como presidente da República, é simplesmente rever vários dos decretos de Dilma Rousseff, várias das assinaturas de Dilma Rousseff e revogar muitas de suas leis.
ele vai ganhar muito com crédito nacional e internacional se ele revogar leis de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff saiu assinando tudo quanto é papel, até guardanapo ela assinava, para prejudicar o povo brasileiro. E nesse momento, a melhor coisa que ele, Michel Temer, pode fazer é rever tudo que foi feito de errado por Dilma Rousseff, que prejudicou a democracia e os direitos políticos do povo brasileiro. Porque o direito de um não está sobre o direito de todos. Ela, mesmo sendo presidente da República, ela está fazendo golpe, e Michel Temer não pode endossar o golpe de Dilma Rousseff nem do PT. Ele tem que, rever os golpes promovidos. Ele é presidente da República e pode fazer isso sim. Ele tem agora o Congresso do lado dele? Tem, então vamos aproveitar essa oportunidade. Senão ele corre o risco de não ter o povo ao lado dele. Porque essa lei, ela prejudica a democracia nas redes sociais, na internet, e caiu muito mal. Tanto a questão do PT ter liberdade de falar mal contra o próprio governo, e de ir contra a própria nação, e de dar fuga para esses criminosos internacional, quanto as regalias, quanto agora essa situação das redes sociais. Ou seja, apagou a nossa felicidade. Nós estávamos felizes por termos alternado o poder, oxigenado o poder, e o que aconteceu? Toda a nossa felicidade foi águas abaixo por conta dessa situação. Isso aí não tem nada de felicidade que a gente possa ter diante desse quadro. Foi terrível. Então o que o Michel Temer tem que fazer agora? Passou por um ministro do Supremo Tribunal Federal a situação que o PT tinha colocado, assim, olha, o Michel Temer não pode convocar ministros. E disse, não, ele pode. O STF disse, não, pode sim, não tem problema. Tá? Então, agora ele pode indicar os próprios ministros, ele pode fazer o seu próprio staff de ministros. Nesse meio tempo, desses 6 meses que ele vai ter os próprios ministros, ele vai poder fazer, tomar a conduta necessária, fazer do jeito que ele pode. A Dilma não vai ter mais os ministros como ela queria sair do poder e manter os ministros. Quem é golpista, afinal de contas? Né? Como é que tu pode ser cassado, os teus ministros não, e tu vai, não sendo presidente, vai governar ainda fora do governo? Quem é que é golpista nessa situação, afinal de contas? E isso não soa como golpe. Imagina tu ser cassada por 2 casas legislativas com um reconhecimento do judiciário e tu ainda querer governar? É isso? Mas que loucura é essa? Onde isso? Que invenção é essa? Tá? Então, eles dizem que os outros são golpistas quando eles são de fato, porque eles não aceitam, não admitem perder de hipótese alguma, em situação alguma. Então, Michel Temer vai poder fazer a indicação dos seus ministros. E uma vez que ele faça os ministros, e ele diz que vai reduzir para só 10 ministérios, ele vai fazer uma economia tremenda no Estado Nacional Brasileiro. Ele vai reduzir pelo menos metade do valor do custo do Estado Nacional Brasileiro. Isso já é um feito, já é uma situação maravilhosa. Tá? Mas o que ele tem que fazer para, além do programa do PMDB, que eles criaram um projeto para o futuro, uma coisa assim, o que eles precisam fazer para trazer credibilidade para o povo brasileiro? Eles têm que rever todas as coisas que foram mal feitas pelo governo Dilma. Não basta fazer melhor que Dilma, tem que corrigir os erros dela. Porque se vocês não corrigirem os erros dela, se ela tiver chance de voltar, ela vai o que fazer? Ela vai prejudicar o povo brasileiro. É a intenção dela. Tá? Então, Michel, se tu realmente é diferente da Dilma, começa mostrando que o que ela fez tem que ser anulado. Nem que para isso tu tenha que recorrer ao Supremo Tribunal Federal com ações de inconstitucionalidade da lei. A lei ela pode se tornar inconstitucional no momento que ferir princípios e direitos cidadãos. Tá? Então, eu recomendo inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que colabore com o governo federal do Michel Temer nesse aspecto. Tá? Que entre com uma série de ações de inconstitucionalidade, essa da internet, por exemplo, tem que ser entrada. É obrigatório que a OAB entre, que alguém entre com uma ação
direta de inconstitucionalidade a respeito dessa situação. Por quê? Porque é um risco para o povo brasileiro a gente perder nossas liberdades individuais e coletivas nas redes sociais. Então, isso prejudica com certeza o povo brasileiro, e a Ordem dos Advogados do Brasil tem que agir nesse sentido. O Supremo tem que ser sensível a isso, perceber que realmente há uma inconstitucionalidade nesse aspecto, e revogar o quanto antes essa lei e qualquer outra que fira os nossos interesses democráticos de direito, individuais e coletivos. Michel Temer terá 2 anos de mandato, se tudo correr bem, se tudo for normal e ele não for cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque ele está sendo investigado nessa questão se cai a chapa inteira, que é um projeto, uma vez que o PSDB está fazendo parte do governo do Michel Temer, ele foi convidado para o Michel Temer a fazer, ele vai compor agora com o Michel Temer. Mas foi o PSDB que entrou com uma ação para derrubar a chapa inteira. Mas e eles podem tirar agora? Não, não podem mais. Agora já está tramitando lá como um processo, e agora anda sozinho. Uma vez que eles fizeram a denúncia, agora o processo anda sozinho. Então, mesmo que o PSDB quisesse retirar o processo, não pode mais, não tem como. O que pode acontecer é que o Michel Temer perca a presidência, e se acontecer isso até o final deste ano, aí assume o PSDB interinamente por um ano, pelo que restar deste ano e pelos próximos 2 anos. E isso é o que pode acontecer. Também poderia acontecer que, diante do quadro, o PSDB faça uma parceria com o PMDB para dar continuidade ao processo. Aí quem assumiria seria o segundo mais votado, que seria o Aécio Neves. Se acontecer depois do final deste ano, está previsto uma nova eleição para 2017. Aí não é nem o PSDB. Então vai depender do tempo que vai acontecer esse processo, se vai acontecer esse processo. A nova eleição para este ano, ela seria considerada praticamente como um golpe favorecendo o próprio PT. E o PT deve ser cassado dos seus direitos políticos, no meu entendimento. Não só ele, mas esses partidos que eu citei, o PCdoB, o PDT, porque houve um aparelhamento ideológico desses partidos, muito provavelmente levado à instância de propina, porque houve compra de diretorias nacionais e regionais. Houve aparelhamento ideológico através de grupos de interesse e situações que prejudicaram o Brasil. E a gente viu bem quem eram os aliados deles nesse momento. Então, alguma coisa tem de errado nesse processo, e não é por uma democracia, é por uma coisa que fere a democracia. E essa coisa que fere a democracia é exatamente o quê? A perda de soberania nacional. No momento que a perda de soberania nacional acontece, é crime para extinguir uma sigla partidária. Então a perda de soberania, onde é que ela foi inserida dentro desse processo todo? Exatamente no apoio ao PT, naqueles discursos que davam a situação de pátria grande e do chamado Foro de São Paulo. Que eu já disse, não passa de uma ideologia. Era a globalização antigamente. A globalização, ela tinha outro nome, era globalização. E aí o PT, o PCdoB, o próprio PDT dizia: olha, a globalização é uma coisa negativa porque é a ingerência de países estrangeiros sobre do nosso país, que vão querer esmagar economicamente o nosso país através dos Estados Unidos, a Europa. Eles vão praticamente invadir o nosso país com a economia deles, a situação deles. O trabalhador vai perder muito com isso, e diabo a quatro. Acontece que não é bem assim. No momento que eles assumiram no poder, eles criaram o quê? O BRICS, que é exatamente um bloco econômico. O que a globalização queria fazer?
né? E eles pegaram e colocaram isso de forma com um aparelhamento ideológico e chamaram isso de Foro de São Paulo, que é o que eu fico falando, inclusive, que alguns teóricos pelas redes sociais ficam dizendo: ah, o Foro de São Paulo, eu descobri o Foro de São Paulo, isso aqui não. Gente, menos, tá? Porque o que acontece na verdade é que o Foro de São Paulo é simplesmente um projeto ideológico. No que caiu o PT, caiu o Foro de São Paulo junto. Tá? É uma situação filosófica só, simplesmente. Tá? Mas aí para isso a gente tem que derrubar o PT sim, e tem que caçar o direito político desses partidos que estão servindo para fazer um projeto, uma proposta, uma filosofia que fere o princípio legal de soberania nacional. E aí entra a questão, tudo bem, digamos que a Dilma saia pelo Brasil, saia pelo mundo falando mal do Brasil, destruindo o Brasil, destruindo o governo Temer, impedindo ele de governar. O que pode impedir esse processo todo de acontecer? Primeiro, a brigada militar, né? A Polícia Civil, a Brigada Militar, eles vão tentar impedir todas essas greves, essas paralisações, essas invasões, tudo isso que vai acontecer, que não vai ser pouco. A gente tem pouca polícia, a polícia foi mal organizada em todos esses anos, 13 anos consecutivos de governos do PT, e a polícia foi muito maltratada nesse processo todo. Ela foi discriminada pelo PT. Tudo que o PT pode ir para as redes sociais, para as televisões, para as rádios, para os jornais dizer que a polícia é culpada de bater no bandido, isso vai ser invertido agora. Tomara, Deus queira que aconteça isso. E o que acontece? A polícia ela foi reprimida pelos bandidos, pelos marginais, pelos ladrões que foram apoiados por o crime organizado que estava no poder, endossando todo esse processo, essa situação toda. Então agora, isso vai ser, a Lava Jato até agora teve restrições, ela não podia investigar tanto quanto vai investigar daqui para diante, porque agora ela vai poder bater mais ainda na ferida diante dessa situação. E aí o que pode rolar nesse processo todo? Simples, a gente vai até onde dá. O que a gente pode, a gente faz, o que a gente não pode, a gente não faz. E talvez as polícias não tenham a força necessária para poder combater as agressões que os petistas, comunistas do PCdoB e do próprio PDT estejam manipulados, interessados, porque vocês roubaram tanto quanto estão dizendo que estão roubando, ou que já roubaram, eles devem ter lastro, inclusive, para poder fazer tudo isso, mesmo eles estando fora do poder. Eles devem ter dinheiro de algum lugar que vai aparecer no momento que eles começarem a utilizar esses recursos para fazer as invasões, um negócio assim. Vocês já tentaram, eu já vi um vídeo de uma pessoa tentando queimar uma bandeira do PT, não consegue. Queimar um jaleco da CUT, não consegue, o fogo não pega naquelas coisas. Por quê? Porque é feito com material resistente a fogo, de alta qualidade. Olha o preço que deve ser uma coisa, para tu ter uma roupa antifogo, tá? Um jaleco da CUT antifogo. Já imaginou uma situação dessas? Eles não conseguirem prender fogo numa bandeira ou num jaleco do PT ou da CUT, por conta que aquilo tem produtos que impedem a queima, simplesmente tu acende e tu coloca álcool naquilo e mesmo assim não pega fogo. É terrível a situação, tu imagina o custo que isso não deve ser. E se eles têm recurso para ter esse tipo de investimento, para esse tipo de coisa, devem ter lastro, deve ter algum recurso a mais para financiar todo esse processo. Eles vão tentar voltar ao poder de uma forma ou de outra. Eles vão tentar fazer invasão estrangeira, eles vão tentar fazer atentado terrorista, que tem a Copa tem as Olimpíadas, e eles podem fazer alguma coisa nas Olimpíadas e dizer que é culpa do Michel Temer. Mas quem é que está fora do poder e quem é que tem interesse de que aconteça esse tipo de coisa? Quem é o crime organizado e quem é que ameaçou nas redes sociais, inclusive, se acontecer alguma coisa com Lula, se acontecer alguma coisa com Dilma, quem é que fez isso? Foi exatamente o crime organizado, eles foram para as redes sociais dizendo esse tipo de situação. Gente, a situação é essa, nos próximos meses nós vamos ver um princípio de guerra civil, um início de guerra civil, pode ser nos próximos dias, pode ser nos próximos meses, pode ser nos próximos anos, mas eles não vão parar e talvez seja necessário
Não que vá acontecer, mas talvez seja necessário, e a gente talvez seja obrigado a aceitar essa situação, o retorno dos militares ao poder de algum tempo, por algum tempo, até a gente estabelecer a harmonia e a democracia nacional. E rever, fazer uma revisão, uma reforma política, ela é necessária. Ela é necessária. Então a gente tem que agora, pelo tempo que for necessário, enquanto ele estiver no poder, sim, nós temos que apoiar Michel Temer. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas sim, nós temos que apoiar Michel Temer. Porque Michel Temer é um mal necessário. Simples assim. E só a presença dele já é uma alternância de poder. Ele alterna o poder naturalmente, não que... como se de repente o PMDB nunca estivesse no poder. Na verdade, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o PMDB é vice na prefeitura, que na verdade é o sucessor natural, ele vai ser candidato a suceder o PDT. O governo do estado é do PMDB. E agora, com a Câmara e o Senado sendo PMDB, e a presidência sendo PMDB, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, toda a escala de poder de cima a baixo, de prefeitura a última casa, no caso ao presidente da República, e o legislativo todo, tudo de um só partido. Um só partido, né? Então, realmente a situação para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, é difícil que o PMDB ganhe alguma coisa aqui nessa eleição para a prefeitura, provavelmente pelo índice de rejeição que isso vai acontecer. Vai ser similar ao do PT. Vai ser bem complicado para o Sebastião Melo, que é o candidato, que é o vice de Porto Alegre e candidato natural pelo PMDB aqui. Para qualquer candidato que fosse, por melhor que seja, a rejeição ao PMDB pela sequência de poder que ele tem, pela forma como está distribuído o poder para o PMDB hoje, de Porto Alegre à presidência da República, fica bem complicado, que a rejeição vai ser bem grande a esse respeito. Mas Michel Temer precisa ter nosso apoio. Por quê? Porque é a esperança do povo brasileiro que haja uma oxigenação de poder, uma transformação de poder. E nós vamos ter mais queda ainda. Vai cair o Waldir Maranhão e vai ser aberta a vaga para a presidência da Câmara de Deputados. Eles vão precisar botar um novo presidente na Câmara dos Deputados. O Waldir Maranhão meteu os pés pelas mãos no momento que ele tentou salvar o governo Dilma Rousseff no tapetaço. Isso é mais uma prova de que quem dá golpe não é o povo brasileiro, e sim o PT. Ele chegou a pedir desculpa e tudo, mas ele já fez o negócio, e agora o próprio partido está pedindo a cabeça dele. Para não pedir a cabeça dele em definitivo, além de pedir desculpa, ele vai ter que renunciar à presidência da Câmara dos Deputados Federais, e com isso perdeu o poder e ser chamado uma nova eleição para presidente da Câmara dos Deputados, né? O que vai dar uma oxigenada no poder. Talvez não seja do PMDB, mas eu acho meio improvável, porque o PT que eles não vão deixar, né? Então pode surgir uma chapa alternativa nesse processo, mas tem que ser uma pessoa que tenha alguma credibilidade. Eu até penso assim, pode ser que de repente, diante do quadro que está sendo criado, talvez até o próprio Bolsonaro se torne presidente da Câmara. É uma situação que pode acontecer, porque promoveria inclusive a imagem de Jair Bolsonaro, que está tendo uma exposição, né? Talvez um Onyx Lorenzoni, uma pessoa que tenha um trânsito maior junto com o atual governo. Eu acho que existe a possibilidade de alguns desses deputados se projetarem um pouco mais agora diante desse quadro. Vai acontecer uma mudança na Câmara dos Deputados Federais. No Senado não vai mudar muita coisa, mas ainda tem os 9 processos que podem acontecer contra o Renan Calheiros. E ele também pode, até o final desse mandato, perder o poder. Pode acontecer de não acontecer nada? Pode. Pode ser que ele acabe a carreira política dele também ali? Também pode. Existe muita coisa que está para acontecer. Muita coisa. Nós não vamos ter, até o final deste governo não vai ser um governo fácil. Eu tinha previsto tudo isso. Quem me acompanhou lá no Facebook
sabe que ao final da campanha de 2014 eu tinha dito, tudo isso iria acontecer. Eu tinha escrito a respeito disso nos meus textos. Eu tinha comentado a respeito disso tudo nos meus textos. Então quem me acompanha há muito tempo sabe exatamente disso. Eu falei, vai ser o último governo do PT no poder. Por quê? Porque ele não quis perder a qualquer custo agora. Ele fez tudo para ganhar. E se ele tivesse perdido, talvez ele voltasse na outra gestão. Que bom que não perdeu. Que bom. Porque aí o povo realmente viu que eles fizeram qualquer coisa para chegar no poder. Então eles estavam dispostos a fazer realmente os crimes que eles fizeram, a mostrar realmente quem eram, e eles estavam se achando superiores o suficiente para poder ter um controle absoluto do território nacional, do Brasil. Eles queriam realmente implantar um golpe contra a soberania nacional. E isso ficou claro, isso ficou exposto, isso ficou tácito. Então, dessa maneira, o PT realmente tem condições agora de ser extinto como partido político. E aí? Vai acabar mesmo? Não. Eles vão tentar migrar para outras siglas, para outros partidos. E se eles não ficarem inelegíveis, se eles não forem presos, se as pessoas que agiram dessa maneira não forem responsabilizadas criminalmente, essas pessoas vão continuar gritando golpe, 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 golpe. Inclusive outras pessoas que se dizem oposição a eles, mas que na verdade acabam endossando com votos em branco, votos nulos, com abstenções, dizendo que não, que ninguém presta, que todo mundo é igual, que tudo é a mesma porcaria. A única forma, inclusive dizendo que partidos liberais, né, são partidos também de esquerda. Todo esse discurso, isso favorece a uma única situação, a manter a dúvida do povo brasileiro, enfraquecer o direito do voto. O voto é a única arma. No momento que esse voto é colocado na mão de outra pessoa, à disposição de outra pessoa, o que tu vai fazer? Tu vai perder o teu direito. Tu vai perder a única arma que tu tem para poder te defender da corrupção. Então, tem que fazer reforma política? Sim, tem que fazer reforma política. Mas se tu não tiver o voto e tu não tiver alternância de poder, oxigenação de poder, tá? Tem tantos partidos, tá? A gente está sem liderança, mas surgiram algumas novas lideranças dentro desse processo. E dentro desse período, muita gente boa apareceu, foi exposta. Vocês viram os senadores, vocês viram os deputados, vocês conseguem distinguir agora quem é quem, vocês podem ver os vídeos dessas pessoas, como elas se comportaram, como elas agiram, como elas tiveram a conduta delas durante esse processo todo. Então agora dá para fazer uma triagem melhor, e o povo brasileiro tem condições de votar melhor, tem condições de fazer mais e tem condições de fazer melhor. Então é essa a situação, você tem que fazer controle social, você tem que fazer a sua parte, você não pode esmorecer. Agora nós temos que manter esses 55 votos, e aí cabe ao povo brasileiro, e se possível até ampliar, cabe ao povo brasileiro fazer o mailing. Enquanto nós temos ainda um pouco de internet, enquanto ainda dá para fazer isso, vamos fazer mailing, vamos protestar e pedir para que haja mais, que haja fidelidade dessas votações, e para que a gente mantenha esses 55 votos que qualificam a saída definitiva de Dilma Rousseff, se possível até ampliar esses votos. No caso da questão da legislação na internet e outras que possam nos prejudicar, pedir a colaboração da OAB, pedir a colaboração de toda e qualquer entidade, inclusive a maçonaria, para fazer com que proteste contra as leis inconstitucionais que foram criadas por Dilma Rousseff, né? E para o Michel Temer, o meu conselho é esse: por favor, faça valer a sua função de presidente da República, né? Tome conduta nesse respeito, e todas aquelas leis inconstitucionais que foram consideradas inconstitucionais ou que forem para prejudicar o povo brasileiro, revogue-as, faça a revogação dessas leis, porque isso vai ganhar muitos pontos em relação ao povo brasileiro. O senhor é presidente da República, o senhor tem a caneta, e o senhor pode fazer isso, é um direito que o senhor tem, revogar por um pedido de inconstitucionalidade da lei. O senhor pode solicitar isso ao Supremo Tribunal Federal, né? E se qualquer coisa o senhor tiver alguma negativa nesse sentido, reapresentar com um projeto, alguma situação nesse sentido, junto às duas casas
do Legislativo. Tenho certeza que serão sensíveis, principalmente se houver uma percepção de que houve uma má intenção nesse sentido, né? Que houve algum prejuízo nesse aspecto, né? Alguma manipulação ideológica que possa ter ocorrido nesse processo. Eu agradeço a atenção dispensada de todos. Por certo, ainda falta muita coisa a falar. Nós temos muitos assuntos a serem tratados, mas eu acredito que esse apanhado geral fica bem claro. Nós temos, durante os próximos meses difíceis, bem complicados. Ainda é um ano eleitoral, ainda tem Olimpíadas, ainda tem todo esse conflito ainda a ser resolvido durante os próximos 6 meses, pelo menos. Então é um ano complexo, um ano bem difícil. E ainda assim nós temos desemprego, nós temos inflação, nós temos todas as situações que são desagradáveis em matéria de CPI, CPMI, investigação Lava Jato e uma série de coisas. Nós temos a desconfiança dos nossos governantes, mas, povo brasileiro, nós tivemos sim uma vitória. Nós tiramos, mesmo que provisoriamente, uma presidente que estava fazendo mal para o nosso país. E nós fizemos a nossa parte. O povo brasileiro está de parabéns. Você, brasileiro, que foi às ruas, que fez a sua parte, você está de parabéns. Você que foi para as redes sociais e fez a sua parte, você está de parabéns. E eu parabenizo cada um de vocês de forma orgulhosa de estar ao lado de vocês nesse processo. Eu só fui mais um. Eu agradeço a todos por me apoiarem, me acompanharem, compartilhar os meus vídeos. Aqueles que puderem compartilhar, ver meus vídeos e compartilhar um pouco mais, eu agradeço, né? Assinem meu canal, façam a parte de vocês. Eu estou fazendo a minha, e tudo que eu posso prometer para vocês, porque eu não sou político, eu não sou candidato a nada, é que eu vou continuar fazendo a minha parte. Então façam a parte de vocês sempre. Meu muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Obrigado pela atenção dispensada.